Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar mais uma vez juntos para fazermos uma reflexão sobre a doutrina cristã, segundo a ótica do nosso Espiritismo. E a nossa conversa de hoje será sobre um pouco didática religiosa, sobre as três revelações. A passagem do nosso Consolador aqui pelo nosso planeta. Pois a evolução do homem aqui na Terra, ela é precedida por leis. E é compreensível, porque sem lei não existe ordem, sem ordem não existe progresso, não tem evolução. E nós estamos falando, é claro, das leis do universo, que são as mesmas leis de Deus. E estas leis chegaram à humanidade gradativamente, em épocas diferentes, de acordo com a necessidade e o entendimento do povo da época. Essas leis chegaram à humanidade em três aspectos. Primeiro, no aspecto da justiça, segundo, no aspecto do amor e terceiro, no aspecto da verdade. Então nós vamos ver cada lei em seu aspecto, em seu respectivo tempo. Começamos então pela lei da verdade. Então nós vamos nos transportar, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos para a Idade Antiga, estamos no Egito. E ali nós vamos encontrar uma mãe desesperada por salvar a vida de seu filho, seu bebê, que tinha a vida ameaçada pelo reinado da época, e esta mãe então coloca o seu bebê em uma cesta de vime, o esconde à beira de um rio, no meio dos juncais, propositalmente, porque sabia que ali passaria alguém que o encontraria, e assim aconteceu. Dentro de poucos minutos passa por ali, fazendo sua caminhada matinal, a filha do faraó, com suas servas, e elas ouvem o choro de um bebê, vão lá, o recolhem. A filha do faraó, ao olhar aquele lindo bebê, apaixona-se por ele, leva-o para o palácio, adota-o e deu-lhe o nome de Moisés, o salvo das águas. Este menino Moisés, o salvo das águas, se tornaria um grande homem, o líder do seu povo, tornaria-se o libertador do seu povo. E este menino, Moisés, salvo das águas, foi o escolhido pela espiritualidade para trazer ao mundo o primeiro conjunto de leis. As leis da justiça. Aquela história toda bíblica que nós sabemos no Monte Sinai, Moisés recebendo a tábua da lei, que para muitos é o decálogo, para outros tantos os 10 mandamentos, aquele conjunto de leis que veio cheio de nãos. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás o cônjuge do próximo, não falarás o nome de Deus em vão, enfim, uma série de nãos. E Moisés foi o escolhido pela divindade para trazer ao mundo a lei da justiça, que foi a primeira revelação. Vamos ao segundo aspecto de lei, a segunda revelação. Continuamos ainda a nossa viagem no tempo, na Idade Antiga. Estamos agora em um país chamado Israel, em uma pequena cidade de Nazaré. E ali nós vamos encontrar um casal de plebeus muito humildes. E este casal humilde foi escolhido também pela espiritualidade para trazer ao mundo, para abrir as portas da encarnação para ninguém mais, ninguém menos do que o governador espiritual da Terra. Quando falamos em governador espiritual da Terra, vamos abrir um parêntese. Este codinome, governador espiritual da Terra, não é um título meramente dado pela humanidade, pelos espíritas, ou seja lá por quem for. Governador espiritual da Terra se dá por quê? A Terra, ainda em sua formação geológica, quando estava ainda envolta em uma nebulosa, não existia vida ali, pois foi neste período remoto que ocorre uma reunião de espíritos crísticos nos domínios da Terra. Espíritos crísticos
são espíritos angelicais, superiores. E ocorre essa reunião de espíritos crísticos, então, e 3 espíritos eram candidatos a tomar conta daquele planeta que viria se formar, e um deles era o que nós conhecemos depois em sua encarnação na Terra como Jesus. E aquele espírito foi escolhido então para tomar conta daquele planeta que viria se formar, Cristo. Por isso, governador espiritual do nosso planeta Terra. Fecha parênteses. Então, aquele casal muito humilde teve a incumbência e a responsabilidade e a luz de abrir as portas da encarnação para o governador espiritual da Terra. Cristo veio ao mundo para trazer a lei do amor, para ser modelo, para ser guia, para ensinar o homem a agir pelo sentimento do bem, para ensinar o homem a olhar o seu próximo e gostar e amar do seu próximo como ama e gosta de si mesmo. Cristo veio trazer a lei do amor. E ele sabia que era um trabalho bastante complicado. Haja vistas as pessoas que viviam naquela época. O trabalho, por ser complicado, exigia uma equipe, então logo ele monta a sua equipe de discípulos, aqueles que nós já conhecemos, os 12 discípulos, porque em sua passagem muito rápida, passagem relâmpago aqui pela Terra, não daria tempo de fazer tudo, precisava que quando ele fosse embora ficassem os discípulos para continuar o trabalho. E ele sabia que a passagem era rápida, muito rápida, relâmpago. E quando nós pensamos em passagem do Cristo rápida por aqui, ele ficou apenas 33 anos. 33 anos na ótica da contagem de tempo do mundo espiritual representa 8 horas. Então Cristo ficou aqui sob a ótica espiritual 8 horas, um turno de trabalho. Era muito pouco. Então precisava dos seus sucessores, dos seus assessores. Então Cristo já nos últimos dias aqui no nosso planeta, sabendo que de tudo que iria acontecer e que iria embora, ele reúne-se com os seus discípulos e revela-lhes que, isto está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 19. Cristo então fala para os seus discípulos assim: está chegando o momento de eu partir, terei que deixar vocês. Quando ele fala isso, o coração dos discípulos se tomou por uma tristeza enorme, uma angústia, e eles: mestre, não vá. Eu vou, mas pedirei ao Pai que mande a vocês um outro Consolador. Está no Evangelho de João, capítulo 14, 16 e 19. E ele será indicado pelo Espírito da Verdade. E quando vocês o ouvirem, lembrarão de mim. Eu os estarei vendo, mas vocês não me verão, porque nem tudo eu lhes posso contar agora. Cristo, então, prometeu aos discípulos, quando ele fala vocês, já não era mais vocês só os 12, era vocês a humanidade inteira. Prometeu que mandaria um outro Consolador, um segundo Consolador, porque ele foi o primeiro. Que esse Consolador seria indicado pelo Espírito da Verdade. Feito isso, Jesus fez a sua retirada e havia deixado ao mundo a segunda tábua de leis, a lei do amor, a segunda revelação. Vamos ao terceiro aspecto. Continuando a nossa viagem no tempo, nós vamos agora percorrer 17 séculos à frente. Estamos em um pequeno país da Europa chamado França, e ali nós vamos encontrar um menino de 3 anos, criado apenas pela avó e pela mãe. E este menino cresce e torna-se um homem notável em seu país, França. Ele torna-se um filósofo, um físico, um poliglota, um pedagogo, um homem respeitadíssimo em seu país. Este homem, que foi, desde menino, criado pela avó e pela mãe sob a égide da Igreja Católica, ele era um católico cristão, ele era um homem cético às coisas com relação a espíritos.
E lá por volta de 1850 começou aquele movimento espiritual na América do Sul, depois foi para a Europa, e aquele assunto não lhe dizia a respeito porque ele não acreditava nessas coisas de espírito, até que no ano de 1854 ele toma contato com o Espírito da Verdade, aquele que Cristo falou que indicaria o terceiro Consolador. E este homem, então, cético, toma contato com o Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade lhe comunica que seria ele o encarregado de trazer ao mundo uma nova doutrina. Quando nós falamos em Espírito da Verdade, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Espírito da Verdade, sob a ótica de muitos segmentos religiosos, é o Espírito Santo. Para outros segmentos é a terceira pessoa, é a Santíssima Trindade, é aquele que viria fisicamente de novo à Terra, segundo as religiões primitivas que hoje ainda estão por aqui. O Espírito da Verdade é isso, mas a doutrina espírita nos prova diferente. Então, este homem, ao tomar contato com o Espírito da Verdade, ele entende o que estava sendo proposto, a grandeza do trabalho que ele iria realizar. A partir dali, ele mergulha de cabeça naquele trabalho, troca o seu nome, passa a apresentar-se não mais como Hipólito de Leon, mas sim como Allan Kardec, e ele então, em 1857, apresenta ao mundo esta que seria a terceira tábua da lei, a lei da verdade, a terceira revelação. Pois muito bem, a terceira revelação, a doutrina espírita, que veio trazendo esclarecimentos lógicos para coisas ainda não explicadas ou muito mal explicadas, como, por exemplo, o sofrimento. O sofrimento, até hoje, os nossos segmentos religiosos que existem, eles falam do sofrimento como algo que vem de Deus. Coitado, ele sofre tanto, mas fazer o quê? É a vontade de Deus? É Deus que quer assim? Não tem o que fazer. Será que é Deus que quer assim? Cristo veio como primeiro consolador e consolou pelo amor. A doutrina espírita veio como segundo consolador, trazendo a terceira revelação, mas é o segundo consolador e consola pela caridade e pela verdade. Não pelo misticismo. Então, quando nós vemos o sofrimento, a questão do sofrimento, as pessoas que perdem seus entes queridos, que é um momento de maior sofrimento em nossas vidas, a pessoa perdeu o ente querido, aquela mãe com o coração estraçalhado, por que o meu filho, agora que ele tinha entrado na universidade, o menino tão alegre, por onde passava iluminava o lugar, e acontece esse acidente com ele? Por que, meu Deus? É um sofrimento muito grande para uma mãe. Aquele pai com o coração estraçalhado. Minha filha estava no auge da carreira profissional, havia sido promovida e ia ser transferida para a Europa, e agora é acometida por essa doença brutal que a levou. Por que, meu Deus? Aquela esposa jovem que vê seu marido indo embora e a deixa com o filho pequeno. Agora que nós estávamos com a nossa casa própria, o nosso filho crescendo e meu marido morreu, faleceu. Por que, meu Deus? São muitos e muitos e muitos porquês, e à medida que a resposta não vem, a dor se faz mais forte, e quando a dor se faz mais forte, a pessoa acaba por ficar revoltada. E dentro dessa revolta a pessoa começa a não acreditar mais que exista um Deus poderoso, bondoso, generoso, criador do universo, mas que a deixe sofrer tanto assim. E diante desta revolta, diante dessa descrença com Deus, muitos partem para caminhos tortuosos, chegam mesmo ao suicídio, pela falta de respostas.
E é aí que entra o segundo Consolador, é aí que entra a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, ela nos mostra o sofrimento como um caminho de evolução. Ela nos fala que esse sofrimento, ela nos ensina, nos esclarece que os sofrimentos pelos quais estamos passando agora, as respostas, se não estão aqui nessa vida atual, estão lá no passado. Por isso a doutrina espírita tem como eixo central dos seus ensinamentos a reencarnação. Porque tudo que estamos vivendo aqui agora é o efeito daquilo que causamos lá atrás. Então a doutrina espírita, ela vem trazer uma nova concepção de Deus para a humanidade. Ela veio para fazer com que as pessoas abandonem aquelas questões místicas. Ela vem para fazer com que as pessoas saiam daquele velho formato das religiões primitivas. Isso tudo sempre sem perder os atributos da caridade, do amor e da justiça. Porque diante de Deus não há que ter revolta. Diante de Deus, sim, há que ter entendimento, à base da verdade. E a doutrina espírita veio ao mundo trazer a lei da verdade. E Cristo lá, quando ainda conversava com os apóstolos, ele disse: o Consolador, quando vocês o ouvirem, lembrarão de mim. Porque a doutrina espírita, ela prega a caridade, a verdade, mas em cima do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E isso tudo acontece na humanidade porque existe uma ordem universal. Uma ordem universal que determina não só a vida na Terra, mas que determina o movimento e a vida no universo inteiro. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus continue no coração de cada um. Que assim seja.